Tudo certo, meus caros alunos? Vamos lá para mais uma aula aqui do Toda Teoria. Pessoal, geometria molecular. Para compreender como os átomos de uma molécula se arranjam no espaço, nós temos que partir de uma teoria. A teoria é essa, teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Pessoal, essa teoria prega o seguinte, diz o seguinte, propõe, na verdade, não prega nada, que a maior distância angular possível entre as nuvens eletrônicas de uma molécula devem ser estabelecidas. Claro, né, pessoal? Ó, a nuvem eletrônica é uma nuvem formada por elétrons, que tem carga negativa. Um princípio ali da atração, repulsão das cargas, diz o seguinte, cargas de mesmo sinal geram repulsão, cargas de sinais opostos geram atração. Tá. Então, se a nuvem eletrônica é um conglomerado de elétrons, eles vão estabelecer uma repulsão entre si. Mas aí surge a primeira pergunta. O que é uma nuvem eletrônica? Pessoal, graficamente nós vamos encontrar representado numa molécula em uma prova a nuvem eletrônica como uma ligação simples, covalente, uma dupla, uma tripla ou um parzinho assim, ó, dentro desse caixotinho, tá? Pessoal, isso é uma nuvem eletrônica. Isso também é só uma nuvem eletrônica. Isso é uma nuvem e isso sozinho uma nuvem. Aqui não é a tripla não é representada, não representa três nuvens, tá? A tripla ligação é um conjunto de elétrons compartilhados numa mesma direção, no mesmo foco ali. Então nós temos a nuvem eletrônica como sendo a tripla, como sendo apenas uma nuvem eletrônica, ok? Galera, como principais geometrias, eu trago aqui linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. As principais, tem muitas outras, né? Aí a octaédrica, mas são basicamente derivadas dessas. Essas são as principais, aquelas que a gente tem que levar assim no coração para uma prova. Vamos lá. Essas são as que mais despencam, não preciso nem dizer. Bom, pessoal, olha só. A geometria linear, ela diz o seguinte, ó, eu estabeleci o seguinte esquema aqui na minha lousa. Eu organizei dessa forma para passar para vocês. Eu coloquei o número de átomos que formam a molécula passível de ser linear, passível de ser angular, trigonal, piramidal ou tetraédrica. Na linear, nós temos que partir de no mínimo 2 átomos, senão você não consegue formar uma molécula, né? Vamos começar por aí. Então tá, partindo de 2 átomos ou 3 átomos, eu posso ter uma geometria linear estabelecida. 2 átomos, pessoal, eles vão estabelecer uma geometria linear sempre. Tá? Moléculas diatômicas são todas lineares, porque entre 2 átomos, o único caminho possível é uma reta, é uma linha, por isso linear. Aqui eu trouxe como exemplo a molécula de hidrogênio, olha só. Embaixo, nós temos uma molécula formada por 3 átomos. Aí a coisa fica um pouco diferente, a análise fica um pouco diferente. Eu passo a ter um elemento que é central. E a sacada, o pulo do gato, tá aí. Pessoal, no elemento central, você vai observar o seguinte. Aqui, primeiro, a que família ele pertence. Tá? No caso do carbono, segue o passo a passo. No caso do carbono, ele pertence à família 14, ou 4A, como era tratado antigamente, né? As famílias A e B. Bom, família 14, ele tem 4 elétrons na última camada, na camada de valência dele, aquela camada mais externa da sua distribuição de elétrons pela sua eletrosfera. Tá? Sendo assim, esses 4 elétrons estão aqui representados, ó, eles estão todos envolvidos com ligantes. Então, 2 elétrons estão sendo compartilhados com esse oxigênio, né? Olha só. O oxigênio compartilha 2 com o carbono compartilha 2 com esse oxigênio. E mais 2 com o oxigênio do lado de lá, ali. Ó. Então, o que eu posso observar? No átomo central, eu tenho todos os seus elétrons ocupados com ligações. Eu tenho 2 ligantes ao redor do átomo central, 3 átomos, e esse átomo não tem nenhum par eletrônico sobrando ali, né? E ele já fez o seu número de ligações para estabelecer a sua estabilidade eletrônica. Pois bem, então eu pergunto, qual é a maior distância angular que eu posso ter
entre duas nuvens eletrônicas? Sim, 180 graus. Aqui, ó. Então, pessoal, para essas duas moléculas, eu só tenho um caminho, uma figura formada, que é uma reta. Reta e uma reta. Ok? Aqui só para frisar, CO2. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima geometria. Esgotamos aquele assunto, próxima geometria. Angular. Eu começo a pensar em geometria angular a partir de 3 átomos. Olha só, 3 átomos. Como exemplo máximo, assim, eu trago a molécula de água, tá? Essa daqui é a molécula de água. Na molécula de água, nós temos o seguinte. De novo, tem um elemento central? Foco nele. O oxigênio pertence à família 16. Tá, legal. Na família 16, nós temos 6 elétrons na camada de valência. É antigamente tratada como 6A. Beleza. Então, vamos lá. Vamos contar os elétrons para ver se estão todos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Percebam, ele tem o oxigênio. 2 elétrons sendo compartilhados com cada um dos hidrogênios. Os hidrogênios compartilham de volta o seu único elétron que ele tem ali, né? Estabelecendo uma ligação covalente. E aí eu tenho 2 pares sobrando. Pessoal, esses pares vão configurar o quê? 2 nuvens eletrônicas. Isso é uma nuvem, isso é uma nuvem. E essa nuvem não tem ligante. Então, essa nuvem eletrônica vai querer repelir essa, que vai querer repelir essa, e uma vai repelindo a outra. Nesse jogo de repulsões, como que a molécula se estabiliza? Formando um ângulo entre os 2 ligantes, entre os 2 hidrogênios, tendo o oxigênio como vértice. Então aqui eu tenho uma figura que é próxima disso, o oxigênio ao centro e os 2 hidrogênios angulados, porque essa nuvem e essa daqui de trás estão forçando isso para baixo. Ok? Então aqui nós temos uma geometria formada por esse ângulo entre esses 2 ligantes. Geometria angular. Pois bem, indo para a próxima, geometria trigonal, ou trigonal plana, ou ainda trigonal planar. Pessoal, eu tenho que pensar em geometria trigonal a partir de 4 átomos. Tem um elemento central, o enxofre. Ele pertence à mesma família que o oxigênio. Certo? Então ele tem o mesmo número de elétrons na camada de valência, 6. Vamos ver se estão todos aqui? 2 aqui, ó, porque isso representa uma ligação dativa. 2 aqui, que também está representando uma ligação dativa. Uma espécie de empréstimo, bem entre aspas. Eu expliquei ligação dativa quando eu falei sobre ligações químicas. Explico, né? Você pode não estar seguindo a sequência aí proposta pela nossa plataforma. E aqui, mais 2 elétrons. Então, 2, 4, 6. Esse aqui ficou um pouquinho escondido. Tá aqui, ó. Ele tá aí. Ótimo. Galera, esses 6 elétrons estão envolvidos em ligações? Faz assim, ó. Sim, estão. Compartilhamento com oxigênio. Esses 2 já foram para lá. E esses outros 4 com esses 2 outros ligantes. Então eu tenho 3 ligantes e 3 nuvens eletrônicas. Essa dupla é uma nuvem, esse par é uma nuvem e esse par é outra nuvem. Como é que 3 nuvens eletrônicas estabelecem a máxima distância angular entre si? Aqui, aqui e aqui, formando uma figura plana. Suponha que eu seja o enxofre. Essa nuvem eletrônica, essa e essa, estão na mesma direção que eu. E os oxigênios também. Então formam uma figura de 3 lados, trígonos. Por isso, trigonal. Onde está essa figura, Zóio? Pega esse núcleo e esse núcleo e ligue com retas. Uma figura de 3 lados, plana.
Ok? Até agora falamos apenas sobre figuras planas. Mas olha, aqui o hidrogênio dá a impressão que ele está saindo do plano da lousa. Mas se você endireitar isso, colocar todo mundo no mesmo, colocar o oxigênio na lousa e rotacionar essa molécula, vocês vão perceber que os 3 átomos estão numa mesma reta. Oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. O par eletrônico aqui, o par eletrônico, esse outro par, fica para trás. Esse fica na mesma reta que o oxigênio. Então forma apenas uma figura angular. Figura angular é plana também. E aqui a linear, nem preciso falar, plano. A partir da piramidal, nós passamos a ter figuras onde os elementos passam a sair do plano do elemento central, em relação ao elemento central. Vamos ver isso? Nitrogênio pertence à família 15, ou família 5A. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. Esse par eletrônico aqui, ó, não está ocupado com ligante. Então ele vai fazer o quê? Ele vai exercer uma repulsão em relação a essa nuvem e essa nuvem. Isso forma uma figura parecida com uma pirâmide, onde o vértice é o núcleo do nitrogênio. Olha só. Está lá, uma pirâmide, onde o vértice é o núcleo do nitrogênio. Essa pirâmide foi formada, esses 3 nitrogênios não se encontram dispostos aqui como no trióxido de enxofre, esqueci de colocar a fórmula, pessoal, ó, SO3, tá? É um bom exemplar de molécula trigonal. Aqui nós temos a molécula de amônia, NH3, para vocês já irem enriquecendo o repertório, tá? Essa molécula apresenta o nitrogênio no plano da lousa, esse hidrogênio aqui de baixo saindo do plano da lousa, como se estivesse aqui na reta, bem na frente do nitrogênio, e esses 2 outros hidrogênios para trás, em relação ao átomo central, que é o nitrogênio. Então, eu formo uma figura tridimensional, não é plana, como nas 3 geometrias que nós já vimos. Então aqui, pessoal, piramidal por formar uma pirâmide. O vértice, guardem isso para não confundir com a próxima, o vértice é o elemento central. Olha a próxima. Não parece a mesma coisa? Olha só. Zóio, dúvida. Que representação é essa? Esses tracinhos, essas coisinhas, por que você não usou isso na amônia ou nas outras? Essas primeiras não precisam, tá? Dessa representação, porque elas são planas. Agora, aqui, como é que eu compreendo essa representação? Aqui é um modelo, né, uma proposta de estrutura chamado de modelo Cunha-traço. Ou seja, eu posso representar o lado tridimensional da molécula a partir dessa representação. Imagine o seguinte, essa cunha em escuro, ela representa uma pista. Quando vocês vão estudar algum desenho, quem for prestar arquitetura, né, tem que estudar pontos de fuga. Então você coloca um pontinho no meio da folha e vai traçar uma estrada a partir desse pontinho. Qual que é a impressão que dá? A estrada começa larga, porque ela está perto de você, e à medida que ela vai para o horizonte, ela vai ficando fininha, vai formando um túnel, tendendo para esse ponto de fuga. A ideia aqui é exatamente a mesma. Para quê? Para representar o hidrogênio aqui na frente desse carbono que está colado na lousa. Carbono colado na lousa, hidrogênio na frente. E essas linhas tracejadinhas? Pensa agora que você é o carbono e você está observando aquele hidrogênio. Olha a pista larga, indo lá para o fundo. Então esse hidrogênio ele está para trás do plano da lousa. Ele está aqui, ó, no carbono. Carbono, hidrogênio da cunha preenchida. E os 2 hidrogênios, esse e esse, vão lá para trás. Então você já tem aqui uma base de uma pirâmide. Hidrogênio para frente, carbono mais acima, hidrogênio para trás mais embaixo, hidrogênio para trás mais embaixo do outro lado. Ótimo. E esse hidrogênio, por que ele foi representado por um tracinho? Porque ele se encontra no mesmo eixo que o carbono. Então aqui em cima, bem em cima, no mesmo plano, na mesma lousa, nesse caso, na sua prova, está o hidrogênio. Perfeito. Bom, para pensar na tetraédrica, eu tenho que começar a pensar a partir de 5 átomos. Aqui estão. Esse aqui, essa molécula, esse exemplo que eu propus, é a molécula do metano.
metano, CH4. Zóio, por que é tetraédrica? Vamos ver o porquê e vamos estudar a diferença entre essas duas para arrematar com chave de ouro? Olha só, se eu pegar os núcleos dos átomos que estão nas extremidades da molécula e ligar, nós temos o seguinte. Espera aí, que saiu um pouquinho tortinho. Pessoal, figuras parecidas, só que aqui na tetraédrica, o elemento central não é o vértice dessa pirâmide. Essa pirâmide, ela forma uma figura muito mais regular do que essa. Essa aqui tem uma base cujas essas laterais aqui elas são maiores, tá, do que essas aqui de cima. Então ela forma uma pirâmide meio que achatadona, com uma base grande e um pico aqui mais baixo. Aqui forma uma pirâmide mais regular. Na verdade, forma um tetraedro regular. Olha, tetra, 4, edros, faces ou lados, né? Ó, faces, né? Perdão. Então aqui, ó, uma face, duas faces, três faces e a de trás lá, ó, essa daqui, ó, 4 faces, ok? E o elemento carbono, é o elemento central, está no centro. Gente, essas ligações formam aí as nuvens eletrônicas, elas vão se repelir mutuamente, tá? Todas com todas. E aí como que elas se estabilizam? Com a máxima distância angular possível, se estabilizando, formando essa figura, ok? Essas moléculas contendo carbono, mais os seus outros ligantes na forma de simples ligações, compreendem moléculas tetraédricas que sempre estão nas provas, ok? Pessoal, então, mais uma aula aí para vocês estudarem, se aprofundarem, sigam nos estudos, continuem conosco, porque toda a teoria é você na Federal. Muito obrigado e até a próxima.